Graça e paz. Bom dia a todos os casais. Tudo bem? Tive um problema técnico aqui. O celular deu um golpe de karateira aqui, mas chegamos, amém? Glória a Deus. Que bom que você está aqui conosco nesse devocional para casais, para nós falarmos sobre casamento, para nós orarmos pelo casamento, para que você receba a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? Nós sabemos que casamento, é muito bom, é maravilhoso, mas tem os seus desafios, tem os seus desafios, tem as crises, mas se você não quiser crise no seu casamento, se você não quiser mais problemas no seu casamento, é só no céu, gente. Então tem que morrer aqui para poder morar no céu, porque lá nós seremos eximidos de problemas, amém? Mas se você quiser ser feliz, se você quiser ter um casamento saudável, e tenha por certo isso, você enfrentará desafios, problemas e crises, mas com certeza em todas elas você será vitorioso. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Estamos então começando mais um devocional para casais, E hoje, segunda-feira, primeiro dia da semana, Friozinho, aqui dentro de casa tá quente, mas daqui a pouco eu vou lá para fora, tá um friozinho de 14, 15 graus. Olha que coisa deliciosa, Bem, queridos, e Deus continua abençoando sua vida cada vez mais. Nós vamos estar lendo aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 6, mas enquanto você vai procurando aí 2 Samuel, capítulo 6, começando no verso 12, eu quero pedir a você que compartilhe esta mensagem com quantas pessoas você puder, ok? Quantos casais que você conheça, para que eles também possam ser abençoados pela mensagem, por esse devocional, assim como você também tem sido abençoado. Veja bem, quando nós atentamos para lermos uma literatura de relacionamento, participamos de devocionais como esses, quando nós participamos de encontro de casais, quando nós participamos de culto de casais, reuniões de casais, nós estamos investindo em nosso casamento. Talvez alguém possa dizer assim, mas pastor, mas o meu casamento está bem. Escuta uma coisa, se existe algo que tem um alvo nas costas, é o relacionamento, é o casamento, porque Satanás, ele odeia o casamento, ele odeia a felicidade da obra-prima de Deus, que somos nós. Deus criou o homem e a mulher segundo a sua imagem. Então, o que Satanás puder fazer para destruir o teu casamento, o teu relacionamento, fique por certo disso, ele vai fazer. Então, hoje você pode estar bem, estar tranquilo, mas quanto mais você lê uma literatura, participa de encontros, ouve mensagens, você está fortalecendo, criando estrutura para poder, blindando o seu casamento, para poder lidar com essas crises, flechas, dardos inflamados de Satanás contra o seu casamento. Amém? Glória a Deus. E o que eu vou fazer aqui nesta manhã é mais isso aí também, dar a você uma ferramenta dentro da palavra de Deus, para que nós possamos aprender e nos fortalecer nosso casamento cada vez mais. Também peço você para seguir o nosso perfil Vida de Casal, para que nós possamos criar mais mensagens, fazer mais devocionais, ok? Em nome de Jesus. Então vamos à palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 6. Vamos ler o verso 12, 14, 15, 16, 20, 21 e 23. Ok? Eu vou lendo aqui, vou falando os versículos e você vai acompanhando, quem puder. Então vamos lá. Samuel capítulo 6. Então verso 12 diz assim: Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoa a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Verso 15. Assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Verso 16. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Voltando Davi para abençoar a sua casa,
Mical, a filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Forte isso, hein? Verso 21. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor me tenho alegrado. Verso 23. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Bem, querido, nós vemos aqui um casal que é muito conhecido na Bíblia, mas o rei e a história deles são conhecidas. Nós estamos falando sobre um casal chamado Davi e Mical, né? Davi e Mical. Ao ler esse texto, ele fica bem claro que se trata de um casamento, né? Não importa se ele é um rei, se ela é uma princesa, não importa se ele fosse da plebe, não interessa, porque a crise ela chega tanto para o casamento de pessoas que são abastadas em riquezas, como aquelas também que não têm riquezas, ok? A crise ela não escolhe casamento, a crise ela não escolhe o poder econômico de relacionamento para atacar, ela ataca e acabou. Então, nós vemos aqui, se trata de uma crise, tá? De um casamento que não teve um final feliz. Essa crise aqui nesse casamento não teve um final feliz. Tudo porque não souberam administrar suas diferenças, lidar com as crises, com os sentimentos. Ou seja, essa falta de administração criou esse problema, esse final infeliz para o relacionamento deles. Mas deixa eu destacar alguns pontos aqui para você entender, né? Nem sempre foi assim. Esse casamento começou com amor, com romantismo, sabe? Com um desejo de um com o outro e admiração. Quantos já conhecem essa história? Vão lembrar. Vou dar uma passadela aqui para a gente poder lembrar. Isso aconteceu quando Davi chegou à casa real de Saul. Quando Davi chega à casa real, né? Ele enfrenta gigantes. Já deixa Mical já um pouco assim, né, admirada com ele. Um rapaz, ele enfrentou um gigante, ele enfrentou exércitos. Ele até enfrentou desafios, lembra? Ele enfrentou desafios para poder conseguir a mão da donzela. Igual aqueles filmes, né? Histórias que a gente conta de um cavaleiro da sua armadura reluzente que vai enfrentar um dragão para poder resgatar a mocinha, resgatar a donzela. Davi foi basicamente isso. Ele até enfrentou desafios, que Saul deu um desafio para ele, lá no meio dos filisteus, uma coisa assim, para que ele pudesse morrer, porque Saul já estava com inveja de Davi. Tinha certeza de que Davi não ia conseguir, mas Davi, ele era um homem ungido por Deus, ele foi lá, conseguiu, né, cumpriu o desafio do rei e voltou, e agora foi reclamar sobre o casamento que ele queria ter com a sua filha, a Mical. Então, ou seja, ele enfrentou desafios para conseguir a mão da donzela Mical, filha de Saul. Houve também, em certa ocasião, que Davi ele foi perseguido pelo pai de Mical, né? O Saul, ele queria matar Davi. E o que aconteceu? Mical defendeu Davi, né, diante do seu pai, enfrentou o seu pai e ajudou Davi a fugir. Por quê? Porque ele era uma esposa apaixonada. Davi casou com ela e ela é uma esposa apaixonada. Ele era um marido apaixonado, né? Mas o que então aconteceu para que esse romantismo, para que essa admiração viesse a acabar? Por que isso chegou a fim? Foi por causa do distanciamento entre Davi e Mical. Ou seja, o distanciamento entre eles fizeram que a conexão, que a sua intimidade chegasse ao fim. Mas olha só, no caso de Davi e Mical, Davi precisou ficar longe, precisou ficar distante. Muito distância, ou seja, a distância física, ela contribuiu para isso. Mas Davi também não dava mais um sinal de vida. Davi não mandou, nunca procurou mandar um mensageiro, quem sabe para poder chegar lá e entregar uma mensagem para Mical. Mical, eu estou longe, mas eu ainda continuo amando você. Não! Davi agora estava preocupado em proteger a sua vida e agora administrar, liderar um exército em que ele conseguira lá na caverna de Adulão. Ou seja, basicamente, Mical ficou esquecida para ele.
Então, o distanciamento físico, tá, fez com que houvesse um distanciamento emocional entre eles. Ou seja, os sentimentos chegaram ao fim, mas quando Saul havia morrido e Davi já estava mais tranquilo, Davi então mandou trazer Mical. Só que tem o seguinte, você acha que Davi mandou trazer Mical de volta para ele reclamá-la, porque ela é a minha esposa, foi Saul que não me deu a Mical, minha mulher, então agora eu vou trazê-la de volta, mas já não foi mais com aquele sentimento de romantismo, já não foi mais com aquele carinho, aquele desejo de ter a minha esposa de volta, não, foi por causa de orgulho ferido. Davi agora estava fazendo algo por causa de orgulho ferido, então manda trazer Mical. Mical, ela volta, só que já não volta mais com aquele sentimento, já não volta mais com aquele desejo que ela tinha. Por quê? Porque devido ao distanciamento, Mical já tinha começado uma nova família, ela tinha um marido, mas já os homens, com medo de Davi, porque ele tinha um poder muito grande, já era um líder, um grande chefe, o rei de Israel, então mandaram dispensar o marido de Mical e mandaram Mical voltar para poder, ser reclamada por esposa de Davi. E daí Mical veio, mas já não estava mais com sentimento de amor por Davi. Ela estava magoada, ela estava chateada, e a lembrança de Davi trazia mágoas, ressentimento, tristeza, porque ele a abandonou. Então Davi manda trazer por orgulho ferido, e isso é um perigo muito grande. Ou seja, ele queria mostrar autoridade, por isso mandou trazê-la. Mas aí aquele casamento chegou ao fim, como nós já falamos aqui, esse problema, essa briga que teve dentro deles aí, dentro do relacionamento, porque houve aquela questão da arca para poder trazer, e Davi estava numa festa e tudo, e Mical estava na janela. Enquanto Davi estava celebrando a Deus, Mical estava na janela murmurando, chateada e aborrecida com Davi. Ou seja, essa situação foi muito complicada. O que eu quero mostrar para você é que o distanciamento provocou a quebra da conexão e da intimidade dentro do relacionamento, que são muito importantes para que o casamento possa fluir saudavelmente bem, para que o casamento possa continuar andando saudável, fluindo e crescendo. Ou seja, você não pode permitir que haja um distanciamento entre vocês. O distanciamento emocional pode estragar, pode causar um estrago muito grande no casamento. E esse distanciamento, ele pode ocorrer a má administração do tempo de vocês, a falta de administração do tempo de vocês. Ou seja, hoje tem muitos casais que empenham-se muito nos afazeres da casa, cuida da criança, cuida da casa, deixar a casa limpa, cuida disso, cuida daquilo, sabe? É um corre-corre tremendo, né? Outros, por causa do trabalho, às vezes trabalham em 2 empregos para poder colocar o mantimento em casa, comida na mesa, mas sabe, há uma correria do dia a dia, e aí quando vão estar juntos, o que acontece? Quando vão estar juntos, eles reservam para o casamento justamente a raspa do tacho, ou seja, o tempo que sobra, quando vocês já estão lá, para lá de Bagdá, já está batendo cabeça, dormindo, aí começa a conversar um com o outro, já não sabe nem mais o que está conversando, já viu aquela conversa? Aí você conversa, não, meu trabalho foi bom, foi bom, o cachorro pulou na árvore, a vaca caiu no lago. Já viu? Você não sabe nem mais o que você está falando, de tão cansado e cansada que você está por causa dos afazeres que nós temos. E aí você não consegue administrar esse tempo. E quem sofre mais é o relacionamento, porque você já não tem mais uma conversa saudável para poder conversar um com o outro, já não tem mais encontros românticos, a intimidade sexual já diminuiu. E isso daí, permitindo essas coisas acontecerem, você vai criando um ambiente propício para quem? Para as crises. Criando um ambiente propício para quem? Para a rotina. Você está entendendo? Tudo aquilo que o casamento não precisa e que leva o casamento ao fim, leva o casamento a ruir. Você viu o que aconteceu aqui com Davi? Por Davi não ter mais essa conexão, essa intimidade, por ter chegado ao fim, por causa do distanciamento emocional, o que aconteceu? Ele já não conhecia mais a sua esposa.
A falta da conexão, da intimidade, ela faz isso. Você já não consegue mais conhecer a pessoa que está com você. Acaba permitindo que aconteça a questão do estranhamento dentro da casa. Como assim, pastor? Ou seja, dois estranhos debaixo do mesmo teto. Você começou o casamento maravilhoso, com amor, com romantismo, conhecendo a pessoa que você escolheu para casar, sabe? Tanta coisa boa, mas devido ao corre-corre da vida, o desespero, anda velozes e furiosos, sabe? Já não conhece mais um ao outro, não sabe o que o outro deseja, não sabe quando o outro tá bem, não sabe qual é o sonho do outro, já não tem mais concordância, já começa umas brigazinhas daqui, umas picuinhas dali, porque falta conexão e intimidade, porque a má administração do tempo, tá? Isso provoca esse distanciamento emocional. Ah, mas pastor, o emprego é importante. Eu não estou falando que trabalhar não é importante. Talvez você precise de 2 empregos, sim, para poder aumentar a receita da casa. A arrumação da casa também é outra coisa que precisa estar, né, em dia. Também as crianças, precisa cuidar das crianças, mas você precisa fazer tudo isso. É um malabarismo, precisa fazer tudo isso, mas não pode, escuta isso, não pode abrir mão da conexão, da intimidade entre vocês. Não pode permitir que haja um distanciamento emocional que vai começar a enfraquecer essa intimidade, essa conexão. E aí, o que vai fazer? Permitir uma porta aberta, uma brecha que vai começar a ruir o relacionamento, o casamento de vocês. Tá dando para você entender isso? Aconteceu isso com Davi e Mical. Já não tinham mais essa conexão e até brigas aconteceram dentro de casa. Você viu aqui? Nós estávamos lendo, Davi estava celebrando. Por que Davi não levou Mical para a festa? Davi deixou Mical em casa. Talvez se ele tivesse levado ela, convidado ela para poder celebrar as suas vitórias junto com ele. Sabe? Porque às vezes nós queremos celebrar nossas vitórias com os amigos, com outras pessoas, mas o principal, que era para estar junto com a gente, celebrando a nossa vitória, não está junto. Isso não é legal, isso pode ruir a conexão e intimidade. Davi então chega em casa para poder abençoar a sua casa. E o que acontece? Mical vai receber ele, como um vadio. Você estava lá pulando diante das servas. E Davi, para complicar a situação, ainda agride a família dela. Deus escolheu a mim, não a teu pai, a sua família. Você está entendendo? O casamento já não estava funcionando bem, porque já não tinham mais conexão, não tinham mais intimidade entre eles. Então, o distanciamento emocional pode provocar ruínas no relacionamento. E esse distanciamento emocional acontece quando nós não administramos bem o tempo, a ponto de reservar a melhor parte do tempo para o nosso casamento, para ter uma conversa saudável, para ter os encontros românticos, um encontro a 2, para ter uma intimidade sexual saudável, para passear, sabe? Precisa reservar isso para que o teu casamento possa continuar fluindo bem, saudavelmente. Guarde esse ouro que eu estou dando para você. Uma conexão, uma intimidade, ela pode acabar se você permitir um distanciamento emocional dentro de casa. Note bem que eu não estou falando de ficar muito tempo fora, muito tempo longe um do outro. Não, não é isso. Estou falando sobre o distanciamento emocional. Já não tem mais contato, já não sabe mais o que o outro quer, já não sabe mais o que o outro pensa, já não sabe mais como lidar juntos, sentar, ter um diálogo saudável. Amém? Glória a Deus. Vamos orar nesse momento, porque, queridos, o final do casamento de Davi e de Mical foi que Mical não teve filhos até a sua morte. Ah, porque Deus amaldiçoou, não foi Deus. Talvez foi ela que não queria mais ter intimidade com Davi. E por isso, é uma honra ter filhos. Ainda mais naquela época. Então Davi disse também, talvez Mical tenha dito, não darei frutos do meu ventre para ele. Não. E ela então fechou as pernas e não teve mais intimidade com ele. Não deu a ele um filho da linhagem que depois ele vai honrar. Isso já é uma outra história, que ele vai honrar a linhagem de Saul. Entendeu? Então que Deus abençoe a sua vida. Estamos chegando a mais um final de um devocional. Que as bênçãos do Senhor possam alcançar você. Vamos orar? Feche teus olhos agora, vamos estar orando ao Senhor. Querido Deus, eterno Pai, nesse momento quero engrandecer o teu nome, Pai. Quero engrandecer o teu nome, porque através da tua palavra que tem deixado para nós,
tem deixado tantos aconselhamentos, Senhor. Tantos aconselhamentos, sabe? Para que nós não venhamos a permitir que o nosso casamento entre em ruínas. Senhor, nesse momento eu quero pedir que a tua graça seja sobre cada um dos cônjuges que vão estar ouvindo esta mensagem. Sim, Senhor, cada um dos cônjuges que estarão, meu Senhor Jesus, recebendo a tua bênção, Senhor. Aqueles que estão presentes aqui assistindo e aqueles que vão assistir mais tarde. Senhor, talvez eles possam ter entrado numa crise no relacionamento porque a conexão, a intimidade, Senhor, já tenha acabado por causa do distanciamento, porque não estão sabendo administrar o tempo. Sim, meu Deus, não vale no relacionamento aquela desculpa. Eu estou trabalhando para botar comida na mesa. Eu estou cuidando das crianças, tem tanta coisa para fazer em casa, eu não tenho tempo para isso. Não existe. O casamento, ele não quer esse tipo de desculpa. O relacionamento não quer esse tipo de desculpa. O relacionamento quer saber qual é o tempo saudável, qual é o tempo bom que você está reservando para que eu possa me alimentar. É disso que o relacionamento e o casamento precisa, de sentarmos e termos conversas saudáveis, conversas românticas, conversas maravilhosas, de marcarmos um momento e termos um passeio romântico, de marcarmos um momento para podermos ter encontros românticos. Então, Senhor, toma teus filhos nas tuas mãos, que a mensagem de hoje possa ser, Pai querido, um remédio para curar, Senhor, esta enfermidade na administração do tempo no seu relacionamento. Eu profetizo a vitória, eu profetizo a paz, eu profetizo a prosperidade sobre a vida dos teus filhos, eu profetizo, Senhor, milagres no casamento dos teus filhos, em nome de Jesus, porque esse presente que tu tens dado para eles não chegará ao fim, mas o inimigo sairá envergonhado. Então receba a vitória no seu casamento, no seu relacionamento, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bem, queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma semana abençoada e compartilhe esta mensagem com outros casais que você conheça, para que eles também possam ser mais do que abençoados, assim como você também tem sido. Fique em paz, que Deus abençoe e lembre-se, o teu casamento é um milagre de Deus. Tchau, tchau!